Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tendo já falado sobre modelo entidade de relacionamento e o modelo relacional, a gente precisa agora tratar sobre o mapeamento do entidade de relacionamento para o modelo relacional, tá? Então esse mapeamento ele é feito exatamente quando a gente está transitando entre o esquema conceitual e o esquema lógico. Como assim? Quando a gente constrói o modelo entidade e relacionamento, a gente está construindo um modelo conceitual, que é um modelo basicamente que extrai os conceitos, seus respectivos relacionamentos do mundo físico, e independentemente de SGBD, a gente tem um desenho, um modelo, uma representação do domínio de problema. Quando a gente escolhe o modelo relacional, e de fato é o que normalmente se escolhe para projetar o banco de dados, a gente já depende de SGBD. Como assim, Bruno? Eu já vou depender de um MySQL, de um Postgres, de um Oracle? Na verdade, você depende de um SGBD relacional. Nesse caso, esses SGBDs que eu citei são relacionais, né? Se você escolhesse um modelo orientado a objetos, você teria outros SGBDs, o Oracle inclusive ele implementa um modelo orientado a objetos, e daí você precisa fazer esse mapeamento do entidade de relacionamento para o relacional. Então esse é o objetivo da aula de hoje, é a gente conseguir mapear todos os conceitos que a gente criou na entidade de relacionamento, que a gente identificou na entidade de relacionamento, e representar cada um desses conceitos de acordo com as regras do modelo relacional. A gente vai começar com as entidades regulares, aquelas entidades que são fortes, né? Então, tendo já conhecimento dos conceitos de MER, modelo entidade de relacionamento, e do MR, modelo relacional, a gente já é capaz de fazer esse mapeamento. Então, a primeira coisa é toda entidade forte, toda entidade regular, na verdade, ela é mapeada para um modelo relacional como uma relação, como uma tabela, tá? Então, os atributos daquela entidade serão atributos, ou seja, colunas da relação. Então, nós temos aí a relação, a entidade livro com seus atributos. Veja que SBN do livro é a chave primária. Então, quando eu faço mapeamento, eu crio uma tabela, ou seja, uma relação livro com a chave primária SBN e seus demais atributos. Então, mapeamento é basicamente isso: pegar um modelo ou entidade de relacionamento para transferir, para mapear, para representar para o modelo relacional, né? Então, nós temos aí as duas representações. Para representar entidades fracas, como é que a gente deve proceder? A entidade, ela também é convertida em uma tabela, tá? Os atributos dessa entidade também passam a ser colunas daquela tabela, e a relação da entidade fraca terá uma chave estrangeira, ou seja, uma referência para a chave primária da entidade forte que ela depende. Bruno, e qual vai ser a chave primária da entidade fraca, da relação que representa a entidade fraca? Vai ser uma chave composta pela sua chave, pelo seu identificador, com a referência para a chave forte, para a entidade forte. Então nós temos aqui, por exemplo, uma relação livro de uma biblioteca, então um sistema de uma biblioteca, um livro, um título, né? Um livro, ele tem vários exemplares em uma biblioteca. O livro é uma entidade forte. Um exemplar, na verdade, é uma entidade fraca, porque ele não existe um exemplar de um livro em uma biblioteca sem que um livro tenha sido previamente cadastrado. Vocês conseguem perceber a diferença de um livro para um exemplar? O livro, por exemplo, de sistemas de banco de dados de Navat pode estar cadastrado na minha biblioteca, né? Mas ele não necessariamente tem, embora não tenha muita lógica nisso, mas não necessariamente ele vai ter exemplares na minha biblioteca. Mas o contrário não acontece. Eu não vou ter um exemplar cadastrado de livro sem que antes eu tenha cadastrado o livro antes, né? Então, como é que eu faço esse mapeamento? O livro para ser uma relação com seus respectivos atributos,
E exemplar também é uma relação, mas eu vou ter em exemplar uma chave estrangeira para a chave primária da entidade forte. E a chave primária de exemplar vai ser uma chave composta pelo identificador, que nesse caso é sequência, e a chave primária da entidade forte. Beleza? Então a gente já consegue aí finalizar o quê? O mapeamento de entidades. Agora vamos entrar no mapeamento de relacionamentos. Nós temos aí mapeamento de um relacionamento binário, ou seja, que envolve duas entidades, né? Neste caso, eu vou tratar especificamente sobre mapeamento de relacionamento 1 para 1. É muito simples. Como é que eu faço? A chave primária de uma das relações torna-se chave estrangeira da outra. Então, se eu tenho um relacionamento pessoa ocupa o armário, então vamos supor que o IF disponibiliza armário para cada um dos seus alunos. Então, um aluno ocupa um armário para guardar seus itens pessoais, e um armário é ocupado por um aluno. Armário tem seus atributos, pessoa tem seus atributos, armário tem seus atributos. Cada uma dessas entidades passa a ser o quê? Uma relação. Perfeito. Pessoa, CPF, nome e telefone, armário, código, tamanho. Como é que eu implemento a relação entre elas? Como é que eu consigo implementar aqui uma pessoa tem de fato um armário e que um armário é possuído por uma pessoa? Basta eu fazer o quê? Colocar uma chave estrangeira em qualquer dos lados. Nesse caso, eu coloquei em armário. Já que uma pessoa possui um armário, então eu coloco código, tamanho e o CPF de quem tem aquele armário. Tá? Então, caso o relacionamento tenha atributos, eu coloco o quê? Esses atributos do relacionamento no lado onde eu coloquei a chave estrangeira. Então, a pessoa com esses dados tem um armário, olha só a relação aqui, que passou a possuir, por exemplo, esse armário em determinada data e hora. Tá? Eu posso também, embora não seja usual, criar uma relação para representar esse relacionamento. Tá? Pessoa, armário, mantém os atributos lá do diagrama entidade e relacionamento, e eu crio uma relação chamada, por exemplo, ocupa, que ela vai ter uma chave estrangeira para cada uma das entidades, CPF pessoa para CPF, ID armário para ID, e a chave primária dessa relação é a chave composta pelas duas chaves estrangeiras. Tá? Agora, Bruno, não é usual, mas quando é que eu utilizo isso? Quando a restrição é total. O que significa uma restrição total? Quando eu tenho que ter no meu banco de dados pessoas que necessariamente têm armários e armários que necessariamente têm pessoas. Perceba que aqui, ó, eu não vou ter nenhuma situação de um armário sem estar vinculado a uma pessoa e uma pessoa sem estar vinculada a um armário. Tá? Porque na minha relação ocupa é onde eu implemento isso aí, tá? Daí a gente entra em relacionamentos binários, ou melhor, em relacionamentos um para muitos. Então, como é que eu implemento esse relacionamento no modelo relacional? A relação de lado muitos vai ter uma chave estrangeira, ou seja, vai ter uma referência para a relação de lado 1. Então aqui nós temos um departamento que trabalha com muitos projetos e um projeto que está vinculado a um departamento. Eu crio, portanto, uma relação para departamento com código e nome, seus atributos, chave primária de departamento é código. Uma relação para projeto que vai ter como atributos número e receita. Como o projeto é o lado que tem muitas instâncias, eu crio uma chave estrangeira nele, que é uma referência para o lado que tem uma. Então, caso o relacionamento tenha atributos, eu posso inserir esses atributos no lado em que eu coloquei a referência, que é o lado muitos, tá? E daí a gente vai para o mapeamento de relacionamentos muitos para muitos. Então, o relacionamento neste caso é convertido em uma relação. Olha só,
um relacionamento muitos para muitos, eu tenho um lado em que uma instância pode se relacionar com muitas instâncias do outro lado, e no outro lado, uma instância pode se relacionar com muitas instâncias do outro lado. Como é que eu implemento isso no modelo relacional? Eu crio as tabelas de cada um dos lados, mas eu crio também uma tabela que representa o relacionamento. E essa tabela vai ter uma chave estrangeira para cada uma das entidades, das relações, e a sua chave primária vai ser o quê? Vai ser a chave composta pelas chaves estrangeiras. Tá? Então, neste caso, a gente percebe claramente como é que se faz a implementação desse mapeamento. Tá? Então, a gente finaliza aí mapeamento de entidades, de relacionamentos. Bruno, e as situações de atributos multivalorados? Como é que eu faço? É uma situação bem semelhante à do mapeamento de um relacionamento muitos para muitos, desculpa. Então, como o modelo relacional não permite atributos multivalorados, inclusive a gente vai ver que isso é objeto de estudo da primeira forma normal, todo atributo multivalorado vai virar uma nova relação. Essa nova relação deve ter uma chave estrangeira referenciando-se à chave primária da entidade regular. Então, como é que eu faço? Eu tenho aqui, pessoa tem vários telefones, tá? Então, eu crio o quê? Uma chave estrangeira em telefone para a pessoa, tá? E a chave primária dela vai ser exatamente o quê? A composta entre a chave estrangeira e o telefone que a pessoa tem. Assim, uma pessoa pode ter vários telefones e eu não vou ter na tabela telefone repetições de telefones de uma mesma pessoa. Tá? Aqui outro exemplo, pessoa, endereço. Olha só, peguei a chave estrangeira para a pessoa e a rua. Uma pessoa não pode estar em duas ruas, não pode ter dois endereços com a mesma rua, né? Eu coloquei aqui, no caso é o que especifica essa regra de negócio aqui, poderia ter sido outra, né? Eu faço esse mapeamento dessa maneira, tá? Mapeamento de relacionamentos enários. Para quem não lembra, enário é aquela forma generalizada de dizer quando são relacionamentos de graus diferentes. Relacionamento unário, uma entidade se relacionando com ela mesma. Relacionamento binário, que foi o que a gente já viu, envolvendo duas entidades. Relacionamento ternário, envolvendo três e assim sucessivamente. Como é que eu devo implementar esses relacionamentos? Eu devo, portanto, criar uma nova relação para representar esse relacionamento. Assim como a gente fez no relacionamento muitos para muitos. E essa nova relação, da mesma forma, deve ter chaves estrangeiras para cada uma das entidades envolvidas. E a chave primária dessa nova relação vai ser a chave composta por cada uma dessas referências, tá? E a gente deve adicionar aí os atributos do próprio relacionamento, caso eles existam. E para finalizar, o mapeamento de herança. Nós temos aí algumas opções de implementação do mapeamento de herança. Primeira opção, quando diferentes relações primeira situação, quando a gente pode implementar, fazer o mapeamento de diferentes relações para cada uma das entidades envolvidas. Então, se você pudesse lembrar aí, um mecanismo de herança é quando eu tenho ali um mecanismo em que uma entidade ela tem informações gerais que são compartilhadas por entidades filhas e cada uma das entidades filhas tem atributos específicos, que é o caso aqui de pessoa, aluno e professor. Pessoa pode ser aluno ou professor. Uma pessoa tem informações, tem atributos que são compartilhados tanto por aluno como por professor. Já aluno e professor têm atributos específicos. Então a primeira opção de implementação do mecanismo de herança é criar uma relação para cada uma das entidades envolvidas, né? E nas entidades especializadas, além do atributo chave ser uma referência para o atributo chave da entidade mãe, da superentidade, esse atributo é a chave primária das relações específicas. Então essa opção serve para qualquer tipo de especialização, ou seja, especialização total ou parcial,
que é a parcial é quando uma pessoa ela pode existir no banco de dados sem que seja aluno ou professor. Já a total é aquela que diz, olha, só pode existir pessoa se for aluno ou professor. Não posso ter esse dado de pessoa no meu banco de dados sem que seja um ou outro, tá? E também serve para especialização disjunta ou sobreposta, que são quais situações? Disjunta, quando um aluno, uma pessoa só pode ser ou aluno ou professor, não pode ser os dois. E a sobreposta é quando ela pode ser tanto aluno como professor. Então, existem diferentes formas de pensar e de se implementar herança. Segunda opção, implementar somente as relações das subentidades. Então, tem até agora duas opções. Implementar todas as entidades envolvidas como relações. Segunda opção, implementar somente as subentidades da herança. Então, como é que eu faço? Mantenho os atributos gerais aqui, ó, generalistas, que estariam em pessoa, CPF nome está aqui, e os atributos específicos. A chave primária vai ser a mesma chave primária que seria de pessoa. Essa opção, no entanto, serve apenas para especializações totais. Ou seja, você percebe que aqui eu nunca vou ter uma pessoa que não é aluno, nem é professor, tá? Então, eu não consigo fazer uma especialização parcial aqui. Para uma especialização sobreposta, vai ter redundância de dados, porque vai ter repetição. Ou seja, se eu tiver um aluno que é professor, um professor que é aluno, eu vou ter o CPF e o nome dele sendo repetido aqui. Talvez não seja uma implementação tão interessante nessa situação, tá? Opção 3. Implementar uma relação única com um atributo que representa o tipo. A gente viu lá há duas aulas que a gente chamava isso aí de atributo predicado. Ou seja, tem uma super relação que vai ter todos os atributos para cada uma das subentidades, das subrelações, tá? E veja que eu tenho um atributo tipo. Esse atributo vai fazer o quê? Vai dizer, olha, os dados que tem aqui nessa tupla são de professor. Pode ser um caractere, um P. Os dados que tem nessa tupla são de aluno. Pode ser um caractere para representar o A. Então essa opção funciona para especializações disjuntas, tá? Totais ou parciais. A gente já falou sobre cada uma dessas implementações. E para finalizar, relação única com diferentes atributos que representam o tipo booleano. Ou seja, é muito semelhante ao anterior, só que ao invés de ser um tipo de caractere, por exemplo, inteiro, eu tenho um tipo booleano. Nesse caso só funciona para especializações disjuntas sobrepostas totais ou parciais que envolvam duas subentidades. Afinal, só existem dois tipos lógicos, tá? Então essa aula, para dar um alívio para vocês, foi um pouquinho mais curta. Amanhã nós temos aula síncrona, onde nós iremos falar sobre mapeamento e eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.